Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Vamos dar início a essa aula falando sobre o espaço político da Europa. No capítulo anterior, nós falamos também sobre a Europa, mas falamos dos aspectos físicos, aprendemos sobre a vegetação, sobre o clima, foi mais falando sobre os aspectos físicos. E agora nós vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre os aspectos políticos, o espaço político da Europa. Então, vamos dar início a esse capítulo falando sobre a União Europeia. No final do capítulo anterior, eu falei sobre a União Europeia, porém eu falei de uma forma bem superficial. Então, agora nós vamos aprofundar os nossos estudos sobre esse bloco econômico. A União Europeia, né, que é uma comunidade econômica, que é uma organização que existe desde 1958, que era Comunidade Econômica Europeia, que atualmente é a União Europeia, ou seja, foi um bloco econômico criado que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. A União Europeia é um bloco político e é formado por vários países da Europa, né? Dá-se aí o nome de União Europeia. Então, fazem parte desse bloco econômico 28 países e a sede do bloco que fica em Bruxelas, que é a capital da Bélgica. Então, esses países estão reunidos para participar de um dos maiores projetos de integração e desenvolvimento político, de desenvolvimento econômico. Nós já estudamos um pouco sobre blocos econômicos, né, que muitas vezes são criados para fazer a integração de países. Então, tem blocos econômicos só de países da América do Sul, da América do Norte, da Europa, certo? Então, vamos nos aprofundar agora só sobre a União Europeia. Apesar da União Europeia ter sido constituída em 1992, a sua formação vem de muito antes. Um grupo de países que buscava, né, uma cooperação mútua para poder sobreviver às dificuldades, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus ficaram extremamente devastados, né? A Alemanha, a Itália, a França. Então, todos esses países participaram de um grupo chamado Europa dos Seis. Então, a composição era Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, certo? Europa dos Seis foi uma comunidade europeia do carvão e do aço, que eram os produtos que estavam ali no auge da economia, e o maior objetivo desse grupo era fazer acordos, era integrar a produção das siderúrgicas, e isso aí, essa ação iria beneficiar financeiramente e socialmente todos esses países. Então, com o fim da guerra, esses países, né, antes de serem grandes territórios, vieram a se fragmentar em estados menores, que também integravam a Europa, o que criou a necessidade de aumentar um grupo pequeno, né? Nós sabemos que após a Segunda Guerra, vários países da Europa tiveram que devolver alguns territórios, então houve essa fragmentação do território. Então, existia a necessidade de um mercado comum para poder fazer a integração desses países, beneficiando todos aqueles que estivessem participando. Então, assim, a intenção desse bloco econômico era para fazer principalmente a livre circulação de mercadorias e de bens e serviços, certo? Então, os países reunidos para participar de um dos maiores projetos de integração e de desenvolvimento político e econômico do mundo. O que é que esse bloco tem a oferecer? Ele tem uma moeda única, ele tem a livre circulação de pessoas e de bens, vai ter ajuda humanitária, direitos humanos, a moeda que é uma moeda muito forte, então os países, nem todos, lembrando, falei até no capítulo anterior,
Nem todos os países da Europa possuem o euro como a sua moeda principal. Existem países que têm a sua própria moeda. Os países que têm o euro como moeda oficial são os que estão integrados nesse bloco, que é a União Europeia. São 28 países, tá bom? Esses são alguns tratados que existem na União Europeia. É o Tratado da União Europeia, que é o de Maastricht, que ele é para a integração dos países que são membros. O Tratado de Lisboa, que ele visa de uma forma democrática resolver problemas mundiais. O Tratado de Nice, que é para a comissão e o sistema de votação do Conselho da União Europeia. O Tratado de Amsterdã, que é para a tomada de decisões, para facilitar, né, para que outros países aderissem ou entrassem nesse bloco. O Tratado de Roma, que criaram as comunidades econômicas, a Comunidade Europeia da Energia Atômica, por exemplo, tá bom? Não vou me aprofundar muito sobre os tratados, porque eu vou passar uma atividade para vocês sobre isso. Então, já sabemos que vai existir aí uma pesquisa sobre esse assunto. Coloquei esse mapa para que vocês... Coloquei o dedo agora na tela. Para que vocês vejam aí os países que têm o euro como moeda oficial na Europa, tá certo? Vou estar mostrando aqui para que vocês vejam. Ficou muito pequenininho, não dá para ver o nome, mas eu posso enviar para vocês esse mapa. Apesar de ser um bloco econômico muito forte, existiu várias crises econômicas na União Europeia. Em função da globalização, a economia que vivemos na atualidade foi se espalhando pelo mundo e derrubou os índices das bolsas de valores e criou um clima de pessimismo na esfera econômica mundial. Nós vimos isso... essa questão da Bolsa de Valores, nós vimos, né, com a crise de 1929, que não aconteceu na Europa, mas afetou bastante os países europeus, que dependiam muito dos Estados Unidos economicamente, né, países da Europa que estavam sofrendo com o Tratado de Versalhes. A Alemanha, por exemplo, não podia comercializar, produzir vários produtos. E as principais causas da crise da União Europeia foi endividamento público, que estava bastante elevado, principalmente na Grécia, Portugal, na Itália, na Espanha, na Irlanda. A falta de coordenação política da União para resolver questões do endividamento público das nações desse bloco. Então, as consequências dessa crise foi a escassez de crédito, porque o crédito entre os países integrantes do bloco é bem facilitado. Teve um aumento de desemprego, a população começou a ficar bastante descontente com as medidas de redução de gastos que foram adotados por vários países que são membros, e a queda do PIB, e a economia começou a ficar bem instável. Teve uma crise recente sobre isso, não quero falar agora sobre isso, mas na próxima aula eu vou falar sobre a crise, alguns países membros desse bloco que estavam querendo se retirar. Então, na próxima aula eu vou falar sobre isso. E ações que a União Europeia tomou para poder conter o problema econômico que estava ali nos países integrantes. Então, foi implementado um pacote econômico anticrise, já nessa crise que eu mencionei, que foi a de 2011. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, teve uma maior participação para poder facilitar um crédito para o equilíbrio da economia, e a ajuda financeira aos países que tiveram maiores dificuldades econômicas, como é o caso da Grécia. Então, pessoal, foi um resumo sobre esse assunto, porque ele é um pouco complexo, o capítulo é muito grande, mas aos poucos nós vamos conseguindo, né, compreender todos os aspectos políticos do território ali do continente europeu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. No grupo vou enviar a atividade para vocês
Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Leiam o capítulo, leiam com paciência para poder ter uma melhor absorção do conteúdo, tá bom? Então, até a próxima aula.